Então, estou iniciando a gravação aqui. Vocês tinham dito que vocês não tinham pego a frasezinha ali, né? Ela tá ali para vocês, ó. Então, gravaram, além de gravar eu cantando, colocaram no grupo da turma, né? Pois bem, vou anotar o nome daquele rapaz que fez isso. Deixa eu ver quem foi aqui. Foi o seu Cleiton, hein, seu Cleiton? O senhor não tem vergonha? O seu Cleiton tá aí? Vamos ver o Cleiton. Se tá, não vai falar nada. Mas agora eu vou procurar para ver se ele tá. Não tem escapatória. O César vai dedurar. O César está escrevendo alguma coisa ali, ó. Começou a rir. Eu acho que o Cleiton não tá ainda. Sorte dele. Bom. Então, como eu estava explicando aqui, ó, gente, o que ficou? Ficou que todos no primeiro quadrante são positivos, somos no segundo quadrante só o seno, torcedores no terceiro quadrante só a tangente e no quarto quadrante, colorados, só o cosseno. Tá? Então, essa frasezinha fica mais fácil para vocês gravarem aonde é que é o positivo e o negativo, porque isso nos interessa. A gente vai precisar desses sinais aí para o cálculo do argumento que vem agora para a utilização dos números complexos, tá? Então, isso aqui é muito importante. Eu também vou transformar todos esses gráficos e essa frase em uma tabela. A gente entrando. Acho que agora foi. Todo mundo entrou. Então, isso aqui vai ficar assim. A tabelinha vai ficar assim, ó, seno e cosseno. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, positivo, positivo, negativo, negativo, positivo, negativo, negativo, positivo. São esses os sinais que tu tens que gravar. Peraí que tem mais dois aqui querendo entrar na live. Feito. Tá? Bom, além disso, eu preciso das regras de redução ao primeiro quadrante. O que são regras de redução ao primeiro quadrante? É óbvio que se eu estou trabalhando com sinais dos quatro quadrantes, esses ângulos que eu vou utilizar não são ângulos só do primeiro quadrante. E a tabela que eu dei são tabelas do valores do primeiro quadrante. Eu vou precisar dos valores dos ângulos do segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. Como é que eu faço isso? Bom, existe uma regra para isso. Quando o ângulo está no segundo quadrante, tu faz 180 menos o ângulo que tu tens. Quando ele está no terceiro quadrante, tu faz o ângulo que ele te dá menos 180 graus. E quando ele está no quarto quadrante, é 360 menos o ângulo. Cuidar, porque o sinal fica o sinal de origem do quadrante. Então, o sinal vai ser o sinal que tu tinha antes, tá? Então, cuidar sinal. Eu já vou mostrar tudo isso. Alguém escreveu alguma coisa no chat? Deixa eu ver. Professora, explica a frase dos colorados de novo, por favor. Só se tu for colorado, Everton. Tu é colorado? Assim, ó, como é que fica essa frase dos colorados? Tá vendo esses sinais aqui? Eu coloquei, a frase é composta de 4 palavras. Quais são cada palavra de referente a um quadrante? Então, a primeira palavra do primeiro quadrante, a segunda do segundo, a terceira do terceiro e a quarta palavra do quarto quadrante. Então, começa com todos somos torcedores colorados. No primeiro, isso aqui representa o primeiro quadrante, significa que no primeiro quadrante toda a função trigonométrica é positiva. Seno, cosseno, tangente e as inversas. Todas são positivas, certo? No segundo quadrante, que é a palavra somos,
eu coloquei esse S de uma outra cor, para dizer que só o seno, porque seno começa com S, só o seno é positivo no segundo quadrante. Ó. O cosseno e a tangente são negativas. A terceira palavra, que é torcedor, é referente ao terceiro quadrante. Ela começa com T. Quem é que é positivo no terceiro quadrante, então? Só a tangente. O seno e o cosseno são negativos. E a quarta palavra representa o quarto quadrante. Começa com C, colorados, né? Que é só o cosseno que é negativo. Entendeu agora, Everton? Como é que funciona a frasezinha? É só um jeitinho diferente de guardar. O nosso cérebro, a gente consegue ludibriar ele às vezes, e quando a gente faz uma palhaçada ou uma gracinha, ele grava mais do que quando a gente fala sério as coisas. Então, fazer esse tipo de brincadeira faz com que a gente consiga gravar com maior facilidade, certo? Entendido aqui? Vou apagar, tá? Bom, por que que eu coloquei? Era isso tudo que está aqui no quadro é o que eu tinha pedido para vocês darem uma estudadinha, tá? Por quê? Porque se eu estiver trabalhando lá e eu precisar, por exemplo, de um seno de 210 graus, alguém vai dizer, professora, sua tabela vai até 90 e a senhora pediu 210. Ok? 210 está em qual quadrante? Os quadrantes variam de 90 em 90. Então, o primeiro termina no 90, o segundo no 180 e o terceiro no 270. Então, 210 está em qual quadrante? Terceiro quadrante. Qual é a regra de redução? Ângulo menos 180. Então, o que eu vou fazer para achar o seno de 210? Eu vou fazer 210 menos 180. Quanto é que dá isso? 30 graus. Significa o quê? Significa que o seno de 210 é igual ao seno de 30 graus. E daí, olha o que eu tenho aqui, ó. Cuidar o sinal. Esse 210 é de qual quadrante? Terceiro. E seno no terceiro é o quê? Negativo. Então, tu vai botar um menos aqui na frente. Aí, quanto é que é seno de 30? Esse tu tem na tabela. 1/2. Como é menos? Menos 1/2. Entendido? Essa coisa aqui, ó, de usar tudo ao mesmo tempo, é que a gente vai precisar agora para trabalhar com os números complexos na forma trigonométrica, tá? Então, é isso aqui, ó. Isso que eu fiz para seno, eu posso fazer para cosseno. Vamos pegar um outro aqui, um outro exemplo aqui de cosseno. Cosseno de 120. 120 graus. 120 graus está em qual quadrante? Primeiro quadrante termina no 90, o segundo no 180. Então, 120 está no segundo quadrante. Então, segundo quadrante. Já vou olhar no segundo quadrante o sinal desse cara. Cosseno no segundo quadrante é o quê? Negativo. Então, já vem um menos aqui. Vou usar a regra do segundo quadrante. Qual a regra do segundo quadrante? 180 menos o ângulo. Então, vai ser 180 menos 120. Isso aqui vai dar 60. Bom de trabalhar em casa que tem assessora. Me trouxeram água. Aí, aqui, obrigada. Aí, aqui ficou quanto? 60. Significa que cosseno de 120 é igual a menos cosseno de 60. Cosseno de 60 na tabela vale quanto? 1/2. Menos 1/2. Aqui nós tivemos, por coincidência, né? Eu peguei dois exemplos que o resultado dava a mesma coisa. Mas não vai ser sempre assim, tá? Conseguiram entender? Alguém tem alguma dúvida aqui em relação a isso? Isso que eu falei agora, que eu montei as tabelas, montei isso aqui, fiz isso que eu esperava que vocês tivessem estudado durante essa semana para a gente conseguir trabalhar com números complexos, tá bom? Copiaram aí? Tiraram uma fotinho? Eu posso apagar para dar prosseguimento, que agora eu preciso trabalhar argumento com vocês. A gente volta para números complexos e vocês vão ver eu trabalhar tudo isso aqui junto. Pode prosseguir. Bora.
Tá. Esse resumo aqui que eu estou apagando é o que vocês têm que ter à mão aí, tá? É bom que tenham tudo em um único lugar, aí numa folhinha aí, bem à mão para conseguir fazer os exercícios. Bom, eu tinha falado que nós tínhamos um módulo de um número complexo. Então, agora a gente vai ver o que é o argumento de um número complexo. O símbolo é θ. Então, aqui eu vou ter o gráfico, a parte real, a parte imaginária. O número z está aqui. Esse número z vai ter um A, que é a parte real dele. Vai ter um B, que é a parte imaginária dele. E quando eu faço esse segmento de reta que vai até a origem, que é o módulo, estão vendo o módulo aqui, ó, módulo de Z, esse segmento de reta forma este ângulo, que é o θ. Esse ângulo eu preciso saber quem é. Tá? E como é que eu sei quem é o ângulo? Utilizando seno e cosseno. Então, eu vou pensar o seguinte. Quando eu olho para esse ângulo, eu vejo que este pedaço aqui, ó, esse cateto desse triângulo retângulo, voltando lá a Pitágoras, tá lembrado? Isso aqui mede quanto? Mede B. E esse cateto aqui mede A. Então, vou desenhar este triângulo retângulo separado, fora do gráfico, para vocês conseguirem entender, tá? Eu vou ter isso aqui, ó. Isso aqui. Aqui é a hipotenusa. Aqui é um cateto. Aqui é o outro cateto. E aqui é o ângulo. Logo, esse cara é o cateto oposto e esse cara é o cateto adjacente, certo? O que é seno? Seno de um ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. E o que é o cosseno de um ângulo? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Vou botar oposto, assim, e adjacente. Porque senão parece o alho. Ok. Quando eu olho para cá e vou fazer essa relação com este triângulo que eu desenhei aqui para vocês, o seno vai ser, quem é o cateto oposto? Oposto a esse ângulo de referência aqui, ó. Oposto a esse cara aqui, ó. O oposto é o B. Então, vai ser B sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa desse triângulo? O módulo. E quem é o cosseno deste cara? O cosseno deste cara vai ser o cateto adjacente, que é o A, sobre a hipotenusa, que é o módulo. Assim, eu consigo ter o argumento. Esse argumento, ele vem acompanhado com sinais, positivo e negativo, o que vai me dar o quadrante. E esse quadrante vai me dar o ângulo de referência que eu quero, certo? Então, vocês vão ver agora como é que eu transformo um número complexo e escrevo este número complexo, que estava escrito na forma algébrica, que era aquela forma A mais BI, na forma trigonométrica. A forma trigonométrica de um número complexo é assim, ó. Z é igual ao módulo ou a ρ, tá? Módulo ou ρ é a mesma coisa, vou botar até aqui embaixo, pode ser a mesma coisa. Abre parênteses. Cosseno de θ mais I seno de θ. Esse jeito é a escrita de um número complexo na forma trigonométrica. Dei uma copiada aqui que vocês vão ver já eu mexer em tudo isso aí. Tá certo? Não se apavorem, vai dar tudo certo no final. Ali, professora, é mais seno, tu abreviou C em botão zero, é isso? Não. Aquela bolinha, isso aqui, ó, com um risquinho,
significa teta, é a letra grega teta. Tá? Então, I da parte complexa vezes seno de quem? De teta. Quem é teta? Esse ângulo aqui. E aqui cosseno de teta. Quem é teta? Esse ângulo, tá? Tá certo. Professora, ali, Sim. ali embaixo, ali onde é que tá cosseno de teta? É cosseno de teta mais... É um I aquilo ali? Isso, da parte dos imaginários. Tá, I vezes seno de teta. tá, obrigado. Olha o que eu estou fazendo. Enquanto vocês estão fazendo isso aí, eu já estou olhando a lista de exercícios que tem lá e vendo tudo o que vocês podem fazer para a próxima semana. Já tem bastante coisa que vocês podem fazer. Ô, professor, Sim. Pode falar, estou aqui escutando. Pode falar. eu não entendi qual é a moral daquela questão 7 ali. Eu fiz todo o cálculo dela, aí eu fui ver a resposta era a mesma da expressão dada. Eu devo ter digitado errado, então. Com certeza eu digitei errado. Para aí que eu vou ver, então. Ah, tá. Depois que eu resolvi toda a questão que eu fui ver. Não, não pode ser. Eu estou pedindo para resolver, tem que ter uma resposta diferente da pergunta, né? Eu vou ver o que houve ali, de repente, na hora de eu colocar, eu coloquei a mesma, copiei 2 vezes a mesma, mas eu arrumo e coloco ali no grupo da turma certinho, tá? 7, questão 7, o que tem aqui? A senhora consegue me dar licença um segundinho? Sim, desculpe, amiguinho. Obrigado. Pode deixar que eu tenho essa questão, inclusive, acho que pronta aqui. Deixa eu ver. Eu acho que eu mosquei na hora de digitar. Deixa eu ver se eu acho ela pronta aqui. Que quando eu faço, para colocar o gabarito, eu já coloco, eu já faço todas as questões. Deixa eu ver aqui onde está. Qual era o número da questão? É 7. Vamos ver. Treze, 14, 15, 18. É que a pessoa não é uma pessoa organizada, sabe? A 11 tá aqui. A 9. Eu vou achar. Tá aqui neste cadernão que eu faço todos os cálculos para vocês. Daqui a pouco eu acho e digo já qual é o gabarito, tá? Posso apagar, gente? Pode. Tá. Vamos ver como é que isso aí vai funcionar, então. Eu tenho um número complexo, tá? Vou escrever aqui um número complexo e vou escrever esse número complexo na forma algébrica, tá? Então, eu tenho aqui este número Z
ele vai ser igual a 1 menos I. E eu quero escrever este número que está na forma algébrica na forma trigonométrica, aquela que vai ser z igual a módulo de z, abre parênteses, cosseno de θ mais I seno de θ. Para conseguir fazer isso, eu preciso achar o módulo e preciso achar o argumento. Então, a primeira coisa que eu faço é encontrar o módulo. Até porque, se eu não tiver o módulo, eu não consigo encontrar o meu argumento, certo? Então, eu tenho que encontrar o módulo. Como é que eu vou fazer o módulo disso aqui? O módulo vai ser raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Estão lembrados dessa fórmula? Então, quem é o meu A? 1 mais menos 1 ao quadrado. Observem que aqui não vai o I, ó, só vai o coeficiente aqui que é menos 1. Então, o meu módulo deu quanto aqui, gurizada? 1 mais 1, o módulo deu raiz de 2. Beleza, módulo é raiz de 2. Agora eu vou atrás do meu argumento. O que é o argumento? O argumento tem que usar aquelas duas fórmulas que eu coloquei aqui, tá? Então, o seno vai ser o quê? O seno vai ser o cateto oposto, que era B sobre o módulo, e o cosseno vai ser o cateto adjacente, que era o A sobre o módulo. Essas foram as fórmulas que eu acabei de dar. Então, vamos ver quem vai ser esse meu argumento. Seno. Quem é o B? O B é o menos 1 sobre raiz de 2. E aqui, quem vai ser o cosseno? O A, que é 1 sobre raiz de 2. Isso aqui eu tenho que racionalizar, eu tenho que tirar essa raiz do denominador. Como é que eu faço para racionalizar? Multiplico pela mesma raiz aqui e aqui, ó. Isso aqui vai dar menos raiz de 2 sobre 2. Aqui eu faço a mesma racionalização. E deu raiz de 2 sobre 2. Observem, aqui está a chave do negócio. O que tu vais fazer? Primeira coisa, tu vai olhar o sinal. Para te achar esse ângulo, tu vai ter que usar o sinal. Então, o seno deu quanto aqui para mim? Negativo. E o cosseno deu o quê? Positivo. Se o seno é negativo e o cosseno é positivo, qual dos quadrantes ele está? Qual é o quadrante? Todos somos torcedores colorados. O cosseno é positivo, ele está no quarto quadrante. Então, eu tenho um ângulo lá do quarto quadrante, certo? Então, já sei que esse cara está no quarto quadrante só olhando os sinais. Quer fazer alguma pergunta? A gente consegue fazer sempre por esse módulo? Olhando sempre... Tá. Vai ter uma parada única aqui, ó. Ele vai estar num ou no outro, não vai ter nunca duplicidade. Pode estar nesse ou nesse, não. Vai estar sempre em um único só, tá? Bom, agora você sabe que ele está no quarto quadrante, mas não sabe quem ele é. Ele é um ângulo entre 270 e 360. Um monte de ângulo aí, né? Tu tem que saber quem ele é. Daí como é que tu vai saber quem ele é? Tu vai olhar para um dos dois, ou o seno ou o cosseno, tá? Então, vamos olhar para o cosseno. Quanto é que deu o cosseno? Raiz de 2 sobre 2. Lá naquela tabelinha, a raiz de 2 sobre 2 para cosseno vale quanto? 45. Então, esse cara é o representante do 45 graus no quarto quadrante. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar o 360 menos 45 e descubro que esse cara é que ângulo? 315. Certo? 315. Aqui eu posso escrever de duas formas diferentes. Ou eu posso usar graus, ou o mais usual é transformar este ângulo para radianos, tá? Então, como é que eu faço para transformar isso em radianos? Regrinha de 3. 1π vale 180. E daí tu vai usar 315, isso aqui tu vai guardar, tá? Isso aqui é a relação. E daí como é que tu transforma? Se 180 é π, 315 é x. E daí tu faz a regrinha de 3 e tu encontra que esse x que tu tá procurando aqui,
que é o 45 graus, é 7π sobre 4. Tá? Tu vai usar o 7π sobre 4 radianos para montar a tua forma. Então, quem era esse Z1 que eu dei lá no início? O Z1 é o módulo. Quem foi o módulo que eu encontrei? Raiz de 2. Abre parênteses. Cosseno do teu argumento. Quem é o teu argumento? Teu argumento é 7π sobre 4. Mais I vezes seno do mesmo argumento. 7π sobre 4. Aqui eu cheguei na forma trigonométrica daquele número lá. Entenderam? Ô, Rosane, Sim. eu me perdi ali aonde tu encontrou que é o do quarto quadrante. Só pelos sinais. Eu olhei os sinais e vi o seguinte. Qual foi o sinal do seno que eu tenho aqui? Negativo. E do cosseno? Positivo. Olha lá na tua tabelinha e vê qual é o quadrante que o seno é negativo e o cosseno é positivo. Ah, os dois juntos aí. Claro. É o mesmo. Tá. Então, Tá, ele tá, entendi. onde é que ele está negativo para seno e positivo para cosseno? Quarto quadrante. No quarto quadrante. Concorda? Não, agora eu entendi. É que eu sei que esse cara está no quarto quadrante. Tá. Ok, obrigado. Vocês viram o quanto de trigonometria se usa? Então, assim, ó. Continuo sugerindo que quem está meia boca nessa trigonometria, faça uma revisão de trigonometria básica, que precisa para fazer isso aí, tá? Para fazer isso aqui mais rápido também, eu não faço por regra de 3. Já sei quanto é que são os ângulos ali, tá? Fica mais fácil. Mas a regra de 3 funciona bem aí. Bom, se eu conseguir sair desse número e escrever desse jeito, agora o próximo passo é pegar a forma trigonométrica e transformar em algébrica, que é o que eu vou ensinar para vocês a seguir. Preciso que vocês copiem aqui para que a gente continue. Enquanto isso, eu vou procurar aquela questão 7, onde é que eu fiz para saber o resultado dela. Ô, Alexandre, desliga o microfone, por favor. Mas não é eu que estou fazendo barulho, professora. Ah, eu que estou fazendo. Não, mas é porque não sai a tua tela. Aí, agora sim. Ah, tá. Não dava para ver o quadro. Ah, tá. É eu que estou fazendo barulho com o caderno, desculpa. Desculpa aí, colega. Vou folhear bem devagar. Achei a questão. A 7? Não, achei a 7, achei a 11. Que eu vou chegar lá. Se tu visse esse meu caderno, tu ia dizer, professor, como é que a senhora se entende? Eu ia dizer, não sei, meu amigo. Tenho a menor ideia como é que eu me entendo aqui. E pior que eu errei exatamente na resposta, né? Não, eu copiei alguma coisa errada justamente na que era a resposta. Mas acontece, isso aí é muito cheio de detalhes, gente. E esse material todinho é novinho, eu tô fazendo todinho para vocês.
Podemos prosseguir aqui? Professor, eu ainda não consegui entender ali a parte final, ali a partir do quarto quadrante. Tu consegue explicar? Claro, tu não conseguiu entender o quê? Como é que eu cheguei no quarto quadrante? Não. Como que tu chegou naquele resultado? A parte do quarto quadrante eu entendi. Tá, então achamos o quarto quadrante. Tá lembrado que eu escrevi aqui, ó, bem aqui embaixo das tabelas, como é que eu achava os números de cada quadrante? Eu acho que eu não copiei. Tá, é aquilo ali que tu não copiou que tu precisa saber. Quando eu tô no quarto quadrante, tem uma regra, 360 menos o ângulo, tá? Então, como era no quarto quadrante, eu vou usar a regra do quarto quadrante, 360 menos 45. Eu cheguei à conclusão que é 45, porque quando eu olho para o cosseno é raiz de 2 sobre 2. E lá na tabela, raiz de 2 sobre 2 é para ângulo de 45 no cosseno. Então, ficou 315 aqui. E daí, como é que eu transformo esse 315 em radianos? Fazendo uma regrinha de 3. Aí eu cheguei no 7π sobre 4 radianos. E daí eu tenho que escrever nesta formatação aqui. Certo? Mas aquela tabelinha, são 3 linhas ali, ó, que tu tens que saber, senão tu não vai conseguir entender como é que eu achei esse 315 aqui. Tá? Então, a regra para o segundo quadrante é 180 menos o ângulo, a do terceiro quadrante, 180, o ângulo menos 180, e do quarto quadrante, 360 menos o ângulo. Tá? E por que tu colocou ali π igual a 180? Porque quando eu for transformar esse ângulo que está em graus em radianos, eu disse que vocês podem fazer através de uma regra de 3. Quanto é que é 1 π radianos? 1 π radianos tem o mesmo valor que 180. Então, quando tu for organizar a tua regra de 3, tu vai colocar sempre 180 está para π, assim como o ângulo que tu está procurando, que nesse nosso caso é o 315, está para x. Tá bom, entendi. Entendeu? Ok. Deixa eu ler o que está ali no chat. Como eu cheguei no 7π sobre 4, se eu tinha 180 aqui, tá? Eu simplifiquei isso aí por 45. Eu simplifiquei por 45. Aí eu cheguei no 7π sobre 4. Feito? Posso apagar? Estava olhando aqui, ó, a princípio vocês podem fazer um monte de exercícios, tá? Eu olhando aqui, fui olhando uma a uma. Dá para fazer até a questão 23, vocês conseguem fazer. Até qual questão? 23. Não esqueçam que a questão 7 eu tenho que escrever a resposta, porque está errada ali a resposta. Eu coloquei a pergunta no lugar da resposta na hora de digitar. Então, eu vou arrumar. Essa é a questão 7. As demais dá. Onde veio aquele Everton? Eu tirei isso aqui daquela fórmula que eu coloquei no quadro passado. O que eu tinha colocado? Isso aqui era igual a ρ, abre parênteses, cosseno de θ mais I vezes seno de θ, certo? Então, essa é a forma trigonométrica. Eu só substituí. No lugar do ρ, que é a mesma coisa que o módulo de Z, eu coloquei a raiz de 2, ó. E o θ
eu acabei de encontrar que era 7π sobre 4. E o i e o cosseno é da fórmula. Certo? Deixa eu ver quais são as outras perguntas. Tá. Acho que todas as perguntas que você colocar aqui foram respondidas. Certo? Penso que eu não vou conseguir dar o retorno disso aqui, tá? Porque em 2 minutos eu não vou conseguir trabalhar da forma trigonométrica para algébrica. Então, a gente deixa para a próxima aula junto com as regras de Moave. Então, dessas questões que eu disse para vocês fazerem até a 23, como não vai dar tempo de explicar o retorno, todas que forem da forma trigonométrica para algébrica, não façam. Já vou dizer qual é que não dá para fazer aqui. Não, acho que todas dá para fazer até a 23. A da trigonométrica para algébrica está depois. Ah, não. A questão 17 vocês não vão conseguir fazer, certo? Então, a 17, vocês podem fazer até a 23, menos a 17. Por quê? Porque eu não consegui tempo para voltar aqui e explicar como se faz o retorno. Então, até lá vocês podem fazer todas. A questão 7, eu já vou dar depois para vocês o que vocês têm que colocar ali na opção A. Tá? Quando terminar a live aqui, eu paro, vou procurar ali onde é que está a questão e vou passar para vocês a resposta. No mais, tudo tranquilo? Conseguiram entender bem? Vocês vão ver o seguinte, ó, que a pessoa que tem dificuldade na trigonometria ou não estudou, assim, essa revisão aí da trigonometria, quando chegou aqui, sentiu um sustão aí, né? Tá bom? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Tem um colega que ele falou ali no grupo que ele não consegue ver o resto do Moodle, consegue ver o meu Moodle até a semana passada. Tem que entrar em contato lá com a secretaria vai ver o que aconteceu lá com a TI, tá? Para te desbloquear, porque é importante que tu tenha a senha de acesso dos links ali para as lives. E o material, semana que vem a gente continua nesse material, mas provavelmente eu já posto um material novo. Então, semana que vem a gente termina um e já começa um outro material. Tá certo, gente? Vou parar de gravar. A nossa live está